Ora bem, estamos no ar para mais uma edição do programa Aos Pés de Cristo, este que vai na sua sexta edição desde que fomos ao ar. E vamos hoje falar de um assunto muito importante. Quero convidar assim a ficar ligadinho aqui na nossa página da RTV Lance Media. Acompanhe-nos pelo Facebook e YouTube. Temos um assunto importante para falarmos hoje. Vamos falar sobre a observância da lei no Antigo e no Novo Testamento. Temos aqui grandes convidados para hoje, que por sinal são obreiros de diferentes igrejas. Falo do Euclides José, que é obreiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também do Antônio Benjamin Epalanga, que é obreiro da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Vou então agora saudar os meus convidados. Sejam bem-vindos aos Pés de Cristo. Sim. Ok. Bem, tal como fizemos na apresentação, está aqui do meu lado o Euclides José, que é obreiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a quem eu passo já a palavra. Não é? Vamos hoje falar sobre a observância da lei no Antigo e no Novo Testamento. Euclides, quando falamos sobre a questão da lei, não é? Eu gostava que fizéssemos uma introdução para que as pessoas lá em casa entendessem, afinal de contas, em que se baseia este princípio da lei de Deus. Bem, de antemão, agradeço pelo convite feito, né? É uma honra, uma alegria estar aqui para partilhar a palavra de Deus com os caros ouvintes e também com o nosso irmão aqui, Benjamin. Bem, falando da lei de Deus na parte do Antigo Testamento, a gente remete na ideia do qual é o propósito de Deus para com o ser humano, certo? Então, a lei de Deus vem mostrar o caminho para que o ser humano deve seguir. Ou seja, a lei no Novo ou no Antigo Testamento, ele fala sobre Torá, significa mostrar o caminho. Então, a lei está no objetivo de Deus mostrar o caminho que o homem deve seguir. Então, Deus começa a dar a sua lei a partir do Antigo e vai até o Novo Testamento, porque é o caminho que o homem deve seguir. Eu tenho certeza que não é, os nossos internautas querem propriamente saber também, não é, quando estamos a falar de lei, ou seja, uma definição, se é que existe, não é, em termos bíblicos, não é? Porque nós conhecemos em termos jurídicos, temos uma definição própria de lei, não sei se é diferente quando estamos a falar de princípios bíblicos. Antônio. Sim, muito obrigado pela oportunidade e quero agradecer à equipa pelo convite e também quero dizer a respeito do tema que é tão importante, principalmente para nós que cremos em Deus. Falando da lei, é isto que meu colega de Paulinho já acabou de dizer. A lei veio principalmente para dirigir, orientar o povo de Deus, ou o povo desde o passado, porque vimos que o povo sem lei andavam desorientadamente, por isso, eis a razão que Deus usou o seu servo Moisés, por isso é considerado a lei mosaica, mas ainda assim, não só simplesmente por ser Moisés a escrever, mas sendo direcionado por Deus. Então, a lei, como a definição bíblica, ele tem um objetivo cujo para dirigir o povo, disciplinar o povo como devem andar nos caminhos do Senhor. Assim também como o termo jurídico tem uma definição diferente acerca da lei. Obrigado. Tudo começa no Êxodo, não é? Tudo começa no Êxodo, com a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida que Deus devia indicar. E a Bíblia relata, não é, no livro de Êxodo, lá no capítulo 17, eles fizeram uma paragem em Sim, que creio que é isto, e Moisés é convidado para Sinai, onde recebe as primeiras ordenanças de Deus. Não é? Eu gostava de saber, essas todas as ordenanças que Moisés recebe, que por sinal são 10, não é? São 10 mandamentos, e era tão necessário assim na altura? Uhum. Bem, tocando no mesmo assunto, né? O começo da lei não está no livro de Êxodo, né? A Bíblia começa com o livro de Gênesis, que Gênesis quer dizer princípio. Então, Gênesis, ele vai englobando tudo que a Bíblia vai relatando em outros livros.
quer dizer que a lei de Deus começou a partir de Gênesis. E nós temos aqui o primeiro, ou a primeira evidência sobre a lei de Deus em Gênesis, é quando Deus cria o homem e ele vai repousando no dia de sábado, que vai remetendo depois de uma forma organizada em Êxodo capítulo 20. Então nós temos aqui a lei da alimentação em Gênesis 9, quando Deus dá a Noé após o dilúvio o que deve comer, o que não comer, e não deve comer com sangue, deve enterrá-lo. Então Gênesis traz uma abordagem das leis no começo, onde começou as leis, né? Não começou em Êxodo, começou em Gênesis. Só que Êxodo ele vem organizar de uma forma a dar a entender os 10 mandamentos. Então Gênesis traz essa metáfora de uma parte em outro capítulo, depois vai mais pulando para outro capítulo, falando de uma forma dividida. Então, mas Moisés organiza ela lá em Êxodo capítulo 20. Aí vem toda a orientação de forma que está escrita em Gênesis. Lá em Levítico, Deuteronômio, Números, não é? São os livros em que Moisés repetidas vezes vem falando sobre essas ordenanças. E são variadíssimas leis, não é, que existiram no passado. Agora, eu gostava de saber, não é? Atualmente, ou seja, depois da vinda de Jesus Cristo, hoje em dia, não é, ouve-se dizer que algumas leis ficaram consumadas. E eu gostava, se é possível, que enumerassem, não é, estas leis que ficaram ultrapassadas e quais delas então hoje devem ser vigoradas. Não sei se o Antônio estaria em condições para poder responder essa questão. Ok, estaria. Primeiramente, voltando naquilo que foi a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que o Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus não muda. Exatamente, a Bíblia afirma isto. Quis primeiramente fazendo algumas ligações que o irmão aqui, Euclides, acabou de dizer a respeito da lei de Deus, que não está simplesmente no livro de Êxodo, mas no primeiro livro da criação, que é o Gênesis, indo naquilo que é o cânone, na criação, naquilo que é o princípio, a origem do Antigo Testamento, conforme eu já tinha dito anteriormente, que desde o princípio Deus sempre orientou o homem e sempre deu métodos, deu normas e regras para que o homem possa viver debaixo da terra. Voltando naquilo que é a nova aliança, a Bíblia indica que o primeiro homem, que é Adão e Eva, uma vez foram para o propósito de Deus, podemos confirmar em Gênesis em diante, a criação. Eles vieram no mundo para um propósito, mas por causa da desobediência, eles acabam por falhar aquilo que é o principal objetivo de Deus. Mas vimos que a nova aliança, vimos que a Bíblia mostra que Jesus Cristo veio para o mundo salvar e resgatar o pecador. Então, estou indo buscando aquilo que é o propósito de Deus para a humanidade. Agora, voltando naquilo que é a lei do Antigo Testamento, ou se algumas normas já não têm vigor no Novo Testamento, vamos analisar um pouco aquilo que o apóstolo Paulo faz nas suas cartas, nas cartas paulinas. Por exemplo, na carta que ele escreve para o povo de Roma. Paulo, quando começa a detalhar a respeito da lei, lá em Gálatas em diante, Gálatas e Romanos, estou fazendo só um resumo. Sim, Efésios também vai falando sobre isso. Poxa. Paulo tem uma visão muito diferente daquilo que é a lei do passado. Mas a visão de Paulo é de uma forma, não é, a fazer uma substituição daquilo que são os princípios que Moisés foi passando. E aliás, porque o Deuteronômio capítulo 6, não é, ele vai dizendo que este mandamento que hoje vos ordeno, intimarás no teu... Quer dizer, dá a entender que é para todo sempre. Agora, não sei se Paulo entra em contradição com aquilo que Jesus Cristo ensinou também. Certo. Creio que Paulo, muito antes de ser cristão, ele foi judeu, ele conhecia a lei. E Paulo, mediante a sua trajetória, ele foi confrontado pelos irmãos, porque Roma foi um povo que nasceu muito antes da vinda de Cristo, porque vimos que Paulo perseguia os cristãos. Ele achava que os cristãos eram pessoas que estavam contrariar a lei de Deus. Foram as razões que Paulo fazia entender os irmãos que a lei, não que foi abolida diretamente, mas já não tem o vigor como antigamente. Já não tem o vigor. Sim, porque se nós analisarmos em Deuteronômio 27, eu gostaria se alguém encontrasse rapidamente na Bíblia virtual, Deuteronômio 27, capítulo 26, só simplesmente, capítulo 27, verso 26.
Já encontrou? Agradeceria que o mano fizesse uma leitura. Aqui diz o seguinte: maldita seja toda pessoa que não puser em prática as palavras desta lei. E todo o povo pactuará respondendo: Amém, é verdade, assim seja. Obrigado. Se nós analisarmos o texto principal, que é o do nosso tema, que está em Gálatas capítulo 3, verso 10 a 11, vimos que ele, maldito, se nós lemos, ele diz, maldito é aquele que não cumpre toda a lei. O foco aí do apóstolo Paulo era que não adianta os irmãos naquela época, porque eram judeus que ele confrontava naquela época no Império Romano, porque ele falava para o povo de Roma. As palavras foram especificadas para os povos. E Paulo naquela época confrontava os irmãos, porque os irmãos entendiam que não adianta seguir os princípios de Cristo, porque já temos a lei, que é a lei mosaica, que é a lei de Deus. Mosaica, entendendo na vertente como homem Moisés, mas a lei de Deus. Uma vez que Paulo mostrava a sua posição, uma vez que ele deu uma conversão, que era do judaísmo para o cristianismo, porque o irmão Paulo naquela época ele perseguia, torturava, fazia mal. Ou seja, Paulo conhecia de facto, não é, a lei mosaica. Certo. E nas suas abordagens então vai chamar a atenção aos irmãos que a lei já não tem mais vigor atualmente. Qual é a sua opinião, Euclides, quanto ao pensamento, não é, do nosso querido irmão Antônio? Sim, eu gostaria de saber da parte do irmão Antônio, qual é a lei que perdeu o vigor, ou qual é a lei, né? Porque o nosso apresentador aqui falou de várias leis, né? Então gostaria de estar mais esclarecido se é qual lei que perdeu o vigor. Bom, na verdade a intenção era mesmo que pudessem se situar, né, os nossos internautas, porque no fundo, no centro da nossa conversa, eles podem se perguntar, mas então a que lei se referem? Que lei ficaram suprimidas hoje? Certo. Não é? Será que nos nossos dias é importante observar tudo aquilo que Moisés ensinou? É mais ou menos até ali. Então eu gostaria que pudessem falar um pouquinho disso. E se é possível enumerar, não é? Não sei, são tantas, mas de uma forma resumida, talvez poderiam falar. Sim, eu vou falar aqui um pouco de algumas leis. E tem a lei moral, né, que é a lei que vai refletindo o caráter de Deus, ou seja, quem Deus é a lei que nós encontramos em Êxodo 20, né? Essa é a lei moral. E nós encontramos também a lei cerimonial, né? A lei na qual foi apontado para apresentar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Então, era uma lei tipificada, simbolizando Jesus Cristo morrendo pela humanidade, né? Que era o tipo do antitipo, mostrando que alguém poderia vir morrer em nosso favor. Essa era a lei cerimonial, né? Agora, quando Cristo morre na cruz, Cristo crava na cruz a lei cerimoniais que envolvia sacrifício de animais, que envolvia também ligação de alguns cereais levados para o santuário. Isso tudo Jesus cravou na cruz. Mas a gente deve entender uma coisa: as leis cerimoniais, elas não foram abolidas, até hoje são vigoradas. As leis cerimoniais, elas foram substituídas. Ou seja, quando Cristo morre na cruz, ele crava a leis que ordenava sacrifício de animais. Porque os animais, ou os cordeiros mortos ali, representavam Cristo na cruz do Calvário. Por isso que quando a gente abre em João capítulo 1, verso 29, o João Batista depara Jesus vindo na sua direção. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os cordeiros do Antigo Testamento apontavam para Cristo morrendo no Calvário. Depois, quando Cristo morre no Calvário, o que é que acontece na realidade? A lei cerimonial que aponta os sacrifícios de Cristo para com os animais, aqueles sacrifícios foram anulados. Mas hoje nós praticamos os lava-pés, a Santa Ceia. Esses são ritos ou são leis cerimoniais. Então Cristo aboliu uma, ou seja, substituiu as leis cerimoniais, né? Mas trazendo outra lei cerimonial que é o lava-pés e a Santa Ceia. Então as leis cerimoniais hoje também continuam, dizendo ou repetindo que Cristo aboliu a lei que apontava para ele no sacrifício de animais, mas implementou outra lei cerimonial que é o lava-pés e também a Santa Ceia. Então são leis cerimoniais que apontam um novo nascimento ou batismo em Cristo Jesus. Mas agora, sim, quer acrescentar?
Sim, acho que é mesmo um acréscimo, mas felizmente vi que o meu colega tentou desviar um pouco daquilo que é o nosso foco quando se apegou na Santa Sé e no lava-pé. Eu creio que é uma outra doutrina, porque o foco quer falar da lei, se há vigor, se não há vigor. Pois. Mas o colega foi específico. Mas na contradiz o princípio que estamos a abordar agora? Eu só quero fazer um reparo, quanto àquilo que o colega apresentou na posição daquilo que era o sacrifício. Vimos que no passado havia o sacerdote e o sumo sacerdote. Pois. A função do sacerdote era atender o povo. Se alguém cometia naquela época, o sacerdote passava em frente e pegava, ou seja, confessava e dava no sumo sacerdote. O sumo sacerdote, na sua vez, ele fazia os rituais, que é matar um animal puro. Se o sacrifício for aceito por Deus, o pecado dessa pessoa será perdoado. Vimos que naquela época não havia, ou seja, o titulado de pastor, não estou a fazer o termo, o titulado de pastor, o pastor em si, antigamente cuidavam só das ovelhas. Naquela época, quem tinha mais função era o sacerdote, e o sumo sacerdote e o profeta. Agora, quanto naquilo que são as leis que o meu colega acabou de dizer, que Jesus Cristo simplesmente não aboliu alguma, mas sim está mais nas leis morais, certo? Jesus, ele cravou o sacrifício de animais, sim, de animais, mas trouxe outra lei cerimonial. Sim, falando da lei que Jesus Cristo trouxe cerimonial, isso é vigor e atualmente eu tenho uma plena certeza que isso é verdade. Mas nós entendemos que quando Jesus se referia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 22, creio que é no verso 36 a 40, vimos que os fariseus perguntavam a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento? Ok.